Pode começar com a palavra, se tu quiser. Tá certo, irmão João? Eu separei um texto aqui que está no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. A gente sabe que o profeta Jeremias é chamado, né, de um dos maiores profetas da Bíblia, né? Então, ele teve uma missão muito, vamos dizer, difícil, no tempo que ele foi separado por Deus para profetizar o povo que vivia desobedecendo a Deus. Então, Deus escolheu ele para trazer as profecias, para trazer avisos, mas, mesmo assim, o povo não dava muito ouvido para as profecias que ele trazia, né? Deus falava com ele, ele transmitia ao povo, mas o povo, com o coração duro, não estava muito disposto a obedecer, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 18, né? O Senhor Deus me disse, o Senhor falando com o profeta Jeremias, desça até a casa onde se fazem potes de barro, em outras traduções dizem vasos de barro, né? E lá eu lhe darei a minha mensagem. Aí Jeremias desceu, então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação disser que fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia também a respeito daquilo que tinha prometido. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e que me preparando para castigá-los. Diga que deixe de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Até aqui, então, esse texto. Amém. A gente... posso continuar, irmão João? Fica à vontade. Então, como eu falei no começo ali da introdução, o profeta Jeremias, né, vai nos dizer desde o começo do livro, onde ele foi escolhido, né, para ser profeta de Deus contra o povo de Judá. E Deus, até essa passagem aqui do capítulo 18, Jeremias passa por muitas aflições, muitas dificuldades, pois a gente entende, e a Bíblia nos relata isso, que a profecia de Jeremias ela não era uma profecia muito boa de se ouvir. Porque, como a gente leu no texto, o povo ele estava caminhando numa direção contrária ao que Deus queria para o povo. E Deus chamava Jeremias, dava instrução a ele, e ele sempre dizia, vai, Jeremias, e diz isso ao povo, assim diz o Senhor. E Jeremias ia, colocava a palavra, falava, e o povo sempre com o coração duro. No livro todo de Jeremias, a gente vai encontrar muitas passagens que Jeremias foi um profeta que sofreu muito na mão do povo. Que lá, num capítulo, no capítulo 20, melhor dizendo, ele vai até reclamar, ele vai questionar com Deus pelo dia que ele nasceu, né? Ele disse que não deveria ter nascido, que seria melhor se a mãe dele não tivesse dado a luz a ele.
Lá no capítulo 38, Jeremias ele é preso, ele é colocado numa cisterna. Tentaram matar Jeremias. E o que a gente pode trazer para os dias de hoje? Os nossos dias de hoje eles não são muito diferentes do passado. A Bíblia, como a gente vê diariamente, a Bíblia ela não ficou ultrapassada. A Bíblia ela continua se atualizando todos os dias. Todas as profecias que existem na Bíblia, as que não aconteceram, muitas delas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Nenhuma das promessas e das revelações que estão na Bíblia vão deixar de acontecer. Isso é uma promessa de Deus. Tudo que está na Bíblia vai acontecer. Então, nos nossos dias atuais, a gente enfrenta, às vezes, essa dificuldade. Nós temos vários exemplos de pessoas que muitas vezes são próximos da gente. E a gente fala da palavra de Deus. A gente oferece o evangelho. A gente fala que Deus é bom, que Deus pode transformar, como eu falei no começo para o irmão, a transformação das nossas vidas. Quando a gente se conheceu alguns anos atrás, nem o irmão e nem eu também, a gente não estava nos caminhos do Senhor. E dentro de alguns anos, quem diria que nós estaríamos nos encontrando para falar das coisas de Deus? Isso aconteceu algumas vezes no nosso trabalho, e mais adiante, Deus nos deu essa oportunidade, né, de estar trabalhando para o Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor, diante de todas as nossas as limitações. Não temos conhecimento, não temos habilidades, não temos, assim, vamos dizer, força própria, mas é Deus que vai nos capacitando. Como é que Deus nos dá muitas missões, direções, e como é que a gente vai fazer? Muitas vezes não sabemos, né? Mas Deus, através do profeta Isaías, quando ele foi chamado, ele diz: a quem enviarei? E o profeta Isaías falou: eis-me aqui. Sabia como fazer? Não sabia. Mas naquele momento Deus tocou nos lábios dele com uma tenaz, é o que a Bíblia vai nos dizer, e a partir daquele momento ele foi transformado. Ele vai dizer que colocou as palavras dele na boca do profeta. E assim é o nosso caso, tirando todas as diferenças, não querendo nos comparar com profetas que foram ícones da Bíblia, que ficaram marcados na história, diante da nossa simplicidade, a gente não tem capacitação para isso. Mas Deus está nos capacitando, a nossa confiança está em Deus. Deus ele vai nos direcionando, ele vai abrindo o nosso entendimento. Muitas vezes a gente recebe algumas determinações, até mesmo dos nossos pastores, para a gente fazer alguma atividade, fazer alguma obra, e no momento a gente fica até meio surpreso. Mas a gente foi chamado para dizer: eis-me aqui. A gente não foi chamado para dizer: não posso. Né? A gente foi chamado para dizer: sim, Senhor, estou aqui, estou disponível. É isso que Deus procura. Deus procura corações disponíveis. Eu me lembro até uma vez que a gente conversava no nosso trabalho, há um tempo atrás, e aí o irmão ainda me falou, né, que no momento que o irmão tivesse condições de não trabalhar mais naquele emprego, a dedicação seria integral à obra do Senhor. Que coisa maravilhosa isso, né? A gente ter a disponibilidade, a gente ter o coração disponível para fazer a obra do Senhor. Então, eu sempre cito, nunca comentei isso com o irmão, mas eu sempre cito, com algumas conversas que a gente tem, o exemplo do irmão, a qual eu admiro muito, pela entrega, né, na obra do Senhor. A gente até muitas vezes não tem oportunidade de conversar, mas a gente acompanha pelas redes sociais e tal. Todo o trabalho que é feito, o irmão está sempre envolvido, se envolvendo com os outros irmãos, trazendo para as entrevistas, para a palavra, sempre envolvido na obra de Deus, nos cultos, enfim, e é isso que agrada a Deus. E a gente está nessa busca também, no meu caso. Eu estou resolvendo algumas situações e acredito que muito em breve também
eu vou ter essa disponibilidade, porque como a gente ainda tinha o trabalho secular, muitas coisas a gente deixava de fazer por falta de tempo, não conseguia, tem que trabalhar, tem que cumprir escala, muitas vezes os horários não combinam, e Deus procura essas pessoas que estão disponíveis para poder usar. Então, eu creio que está chegando esse momento na minha vida e todo o meu tempo eu quero dedicar à obra do Senhor, porque Amém. Ele que vai capacitando, Ele que tem o poder e é Ele que faz a obra. Ele só precisa de instrumentos e ferramentas disponíveis para ser usado. Isso é maravilhoso. Como Elias, E aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, isso aí, eis-me aqui. É. E eu continuando, o povo de Israel, o povo de Judá, sempre foi o símbolo do povo do Senhor, né? Sempre foi o símbolo. Deus, Jesus esteve, né? Jesus nasceu naquela região, Jesus andou na terra como um propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então, nesse texto aqui, ele vai nos dizer que ele faz uma comparação, né? Aonde que ele convida Jeremias para descer até a casa do oleiro e dá exemplo do oleiro trabalhando com barro. Muitas vezes não fica muito bom, o oleiro tem que desmanchar, o oleiro tem que apertar, tem que amassar, tem que refazer. E assim é as nossas vidas. Eu acredito que assim é a vida do cristão. E muitas vezes a gente não está se encaixando bem naquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí Deus nos dá o exemplo do oleiro, né? Que nós somos o barro e ele é o oleiro.